Bom dia, boa tarde, boa noite você que está me acompanhando, chegou até aqui comigo, sobrevivente do nosso curso. Vamos além sempre, vamos chegar lá. Importante no concurso público é que a gente nunca perca as esperanças de que a gente está indo no caminho certo pessoal? Então vamos além. Se você já esqueceu de mim, meu nome é Marco Ferrari. Então vamos trabalhar hoje são as habilidades do administrador. Dando continuidade aí ao nosso curso de introdução à administração, a gente vai trabalhar as habilidades do administrador. Essas habilidades são fundamentais porque elas se relacionam com os níveis de atuação que a gente viu no vídeo passado. Então, se você não acessou o vídeo passado, por favor, dá uma voltadinha aí, dá uma olhada nos níveis de atuação. Já lhe aconselho também a ver o curso desde o início, para que você possa pegar o fio da meada e dar continuidade para entender bem bacana esse primeiro início, esse início de atividade em relação à administração. Então, a gente vai trabalhar as atividades do administrador. As atividades se dividem em três, tá, pessoal? Sem grau de maior importância, elas estão aqui linkadas nesse sentido, só para que a gente tenha facilidade de entender. A primeira habilidade, a habilidade que a gente vai estudar hoje, é a habilidade conceitual. Sempre que trabalhar com habilidade conceitual, você tenha em mente o entendimento do contexto. A habilidade conceitual de um administrador diz respeito à sua capacidade de poder entender e compreender a realidade e como o seu negócio se insere nesse mercado. Eu vou lhe dar um exemplo muito clássico, um exemplo que provavelmente você já deve ter, uma coisa que você já deve saber, que é o quê? O McDonald's, quando saiu dos Estados Unidos, lá onde teve sua gênese, das suas chegadas, dos países onde ele foi se instalar, foi a Índia. Na Índia existe algo muito peculiar, eles não comem carne de vaca, carne de boi, eles acreditam que a vaca e o boi são reencarnações do ser humano, então eles não se alimentam de carne bovina. Então, logo de cara você já teria um problema. Bom, McDonald's, qual que é o principal produto do McDonald's? É o hambúrguer, né? O hambúrguer de carne bovina. Então, qual foi a habilidade conceitual que o administrador, naquele momento, teve que ter no McDonald's? Perceber o contexto de onde estávamos falando. Estamos falando de Estados Unidos, o pessoal que se alimenta de hambúrguer, adora carne, ou estamos falando de Índia? Estamos falando de Índia. E qual que é o comportamento, qual que é o entendimento que o administrador deveria ter daquele contexto em relação ao seu negócio? Bom, eu tenho que alterar o menu, eu tenho que alterar o que eu vou ofertar para o pessoal que está aqui na Índia, porque se eu trouxer exatamente o mesmo menu, eu vou ter um certo problema de implementação, eu vou ter um problema de execução das minhas tarefas e esse produto não vai me render a renda que eu aguardo. Então, esse é o nosso entendimento de contexto. Que tipo de capacidade, que tipo de habilidade e a gente exigiu desse administrador, ou foi exigida desse administrador, a capacidade, a habilidade conceitual. Sempre que aparece na sua prova, pessoal, atente-se, na sua prova sempre vai aparecer um breve comentário ou uma historinha, e dentro dessa historinha ele vai querer extrair de você se você realmente entendeu ou se você realmente sabe quais são as habilidades de um administrador. Certo, pessoal? Vamos além. A segunda habilidade é a habilidade humana. A habilidade humana está relacionada sempre ao quê, pessoal? Pessoas, os seus entendimentos de necessidades e interesses. A habilidade humana é a habilidade essencialmente voltada para a gestão de pessoas. Um administrador tem que ter habilidade humana, porque lembra do nosso contexto de organização? Lembra do nosso conceito de organização? Organização não é a soma de pessoas mais recursos para o atingimento de um resultado? Logo, se eu tenho pessoas nesse processo, eu tenho que entender o comportamento delas, as formas de motivação, as formas de influência, as formas de exercício de poder, e isso tudo está atrelado ao quê? A habilidade humana, a habilidade de lidar com pessoas, a habilidade de transformar essas metas, esses resultados, esses objetivos almejados em quê? Em atividades propriamente dita, a capacidade de dirigir essas pessoas dentro da organização. E a última habilidade, não menos importante, é a habilidade técnica, aí sim, relacionado à atividade, a nossa capacidade de compreender métodos e de saber realizar propriamente dita as tarefas. Então a capacidade técnica ela é fortemente relacionada com a capacidade, o entendimento, o saber fazer, o saber como executar determinadas tarefas. Então o conceitual está ligado ao contexto, o humana ligado a pessoas e o técnico ligado a atividades. Bom, outra forma de como isso cai em prova cai dessa forma,
relacionando, pessoal, perceba, relacionando habilidades com os níveis de atuação, que são 13, você viu na última aula, estratégico, tático e operacional. Ele vai relacionar, bom, qual é o tipo de habilidade exigida no nível estratégico? Ou a habilidade humana do administrador é fortemente exigida no nível tático, e aí você vai ter que assinalar esse verdadeiro ou falso. Para que você não caia nessas pegadinhas, a habilidade conceitual de entendimento de contexto se relaciona com o nível estratégico, focado lá nos diretores. Os diretores que têm que ter o entendimento do contexto e da realidade e de como o seu negócio, de como o seu empreendimento vai se relacionar com essa realidade. Então, a habilidade conceitual se relaciona com o nível estratégico. A habilidade humana, por sua vez, é a capacidade de transformar tudo aquilo que o estratégico definiu como metas, tudo aquilo que o estratégico definiu como resultados almejados e fazer com que as pessoas sigam neste caminho. Logo, é a capacidade que está relacionada com o nível tático. Lembra quando eu falei para vocês, o nível tático, o que você tem que lembrar? Que ele está de mãos dadas com o estratégico e com o operacional. Logo, é a transformação de todo esse entendimento, de todas essas definições, para que as pessoas possam executar. Então, se são pessoas que vão executar, eu tenho que ter a capacidade humana de comunicação, de motivação e de liderança no comportamento organizacional. Se essas palavras vão ficando um pouquinho confusas para você, tenha calma que até o final do nosso curso isso tudo vai ser muito tranquilo para você. Certo, pessoal? E a habilidade técnica, por sua vez, quando eu falo de saber fazer, quando eu falo da capacidade de realmente operacionalizar algo, eu estou me relacionando com o nível operacional. Então, para que a gente não perca esse fio da meada, a habilidade conceitual relacionada ao nível estratégico, em relação aos contextos da organização, a habilidade humana relacionada ao nível tático, a conexão do que é estabelecido de forma do contexto e de como dirigir essas pessoas, e a habilidade técnica relacionada com o nível operacional. É o saber martelar, Logo, habilidade técnica sempre relacionado a atividades. Então, para que a gente finalize aqui com todos os entendimentos bem claros. Quando aparecer conceitual na sua prova, sempre lembre de entendimento de contexto. Sempre que aparecer humana, lembre de pessoas, entendimento de necessidades e interesses. E quando aparecer técnica, sempre lembra atividades, entendimento dos métodos para a realização dessa atividade. Aí fica fácil você conectar, você comparar com os níveis, porque o conceitual fortemente ligado ao estratégico, o humano fortemente ligado ao tático e o técnico fortemente ligado ao operacional. Agora, muito cuidado no que eu vou falar. Essa relação não significa que não ocorra habilidades humanas em nível estratégico, habilidades técnicas em nível tático ou habilidades conceituais em nível operacional. É a habilidade que se sobressai em cada nível, mas não é a habilidade que só existe nesse nível. Tome bastante cuidado com questões nesse sentido. Certo, pessoal? Um grande abraço e até a próxima. Continue com a gente.